O Comitê de Direitos Humanos e Cidadania de Sorocaba e região Condutos protocolou na Câmara Municipal de Sorocaba o pedido de apuração da conduta do vereador Rodrigo Mangaioto, o vereador Manga, por publicar fake news e por ofensa e desrespeito ao Código de Ética e Decoro Parlamentar. Para falar sobre este assunto, vamos conversar com a doutora Maristela Monteiro Pereira, ela que é secretária-geral do Comitê de Direitos Humanos e Cidadania do Condútil. Doutora Maristela, que é advogada, obrigado por atender o nosso jornalismo. A base legal para o pedido de investigação, esse pedido junto à Câmara Municipal de Sorocaba, doutora? Olha, nós temos aqui, Oliveira Júnior, no nosso ordenamento jurídico municipal, que é a Lei Orgânica do Município, o artigo 25, parágrafo 2º, que ele diz que as pessoas físicas e entidades, né, podem fazer petições às comissões da Câmara, né, fazendo queixa ou qualquer denúncia que a gente tenha conhecimento, né? Então, a gente usou dessa prerrogativa como uma entidade que defende direitos humanos, entendendo que houve a violação de direitos humanos por parte do vereador Manga, né? Violação também do decoro parlamentar, né? Que está colocando a vida do cidadão sorocabano em risco. A gente promoveu essa ação. E não é só por essa, né? A gente sabe que o vereador Manga vem fazendo várias ações nesse sentido. Então, a gente tem recebido denúncias, a gente tem recebido queixas e resolvemos, diante de toda essa situação, e conforme a lei orgânica do município, fazer esse pedido à Comissão de Ética da Câmara para que tome providências no sentido de cassar o mandato do vereador. A doutora Maristela, me permita, a doutora Maristela, advogada, ela é uma profunda conhecedora da lei orgânica do município, de como funciona a questão do Código de Ética da Câmara. Ela atuou durante um bom tempo dentro da Câmara de Sorocaba, então conhece profundamente a legislação do município. Agora, entre você buscar esses elementos e ver a vontade política que você conhece bem dos bastidores, você vê motivação para que os pares não partam para o corporativismo e sim ver à luz da lei, daquilo que estabelece a legislação, aquilo que possa ter infringido o vereador dentro da legislação, no que se busca nesse pedido de cassação, doutora Maristela? Então, Oliveira, a gente conhece bem os meandros da Câmara, né? A gente entende essa questão do corporativismo, a gente entende a situação pontual de cada vereador na Câmara, né? Porque muitos não se manifestam, às vezes, porque não querem também que aconteça o mesmo com eles, e quando acontecer, querem o apoio do outro para que nada, né? A gente sabe que isso ocorre, né? Só que, assim, é uma prerrogativa do cidadão e uma prerrogativa da nossa entidade. Nós estamos fazendo aquilo que a gente acredita que é o correto, que é a denúncia, né? Agora, o papel deles, eles vão ter que cumprir, né? E quem vai avaliar isso vai ser o povo, né? A gente está representando uma parte, né, do povo que veio fazer essas denúncias no sentido de que o vereador Manga está violando os direitos humanos, né? Então, a gravidade aí, né? Inclusive, a violação, acho que aí tem um diferencial, a violação aos direitos humanos, né? Ou seja, sim, sai fora daquela linha costumeira que a gente muitas vezes trabalha do decoro sem uma fundamentação. Nesse caso, não. A fundamentação é justamente quando se infringe os direitos humanos, né? Isso, porque ele mente, né, dando dados inverídicos, né, mentirosos, já foram desmentidos pela prefeitura, pela Santa Casa, né?
desmerece a questão da pandemia e coloca para a população que pode estar tudo bem, e isso coloca a população em risco de vida, né? Porque a gente sabe que o vírus não tem cura, não tem remédio, né? Então, ele viola um direito humano que é o principal, o direito à vida da pessoa, né? Então, a gente fez essa denúncia, espera que o pessoal dentro da comissão de ética cumpra com o seu papel, né? A gente sabe que o Manga é um dos vereadores que fazem parte da comissão de ética, né? Nesse caso, ele pode se julgar impedido de participar dessa comissão. Então, eu espero que isso aconteça, né? Porque é o mínimo, né? Assim, o mínimo de transparência nesse sentido, né? Então, a gente fez esse pedido porque acredita que é um direito nosso e o direito da população de prestar queixa por conta de uma atividade como essa do vereador. Nós temos o direito. Tudo bem, a gente sabe da dimensão disso, conhece os meandros políticos, mas o nosso papel a gente está cumprindo. Agora, aí parece que o trabalho, a frente tomada por vocês vai justamente no campo político. Mas se já há a comprovação da publicação falsa, das chamadas fake news é crime. Aí compete também, pode-se abrir uma frente, inclusive, junto à polícia, ao Ministério Público, para investigar esse caso. O Conselho pretende também trabalhar nessa linha, nesse contexto? Sim, pretendemos. Nós estamos, como se diz, começando pelos primeiros passos, né, que seria essa denúncia na Câmara, né, para que isso justifique as outras denúncias também e sirva como base para as outras denúncias, né? A gente precisa de um relatório da Câmara, até para dizer se a Câmara é ou não conivente com isso, não é mesmo? Porque também parte dessa situação, e vamos tomar as providências cabíveis com relação a isso. Sim, na esfera criminal, se for possível até na esfera civil, né? Para que ele responda por essa fake news, por essa mentira e por essa violação de direitos humanos. É até bom orientar o ouvinte e o internauta que nos acompanha nesse momento, que esse banner atrás aqui de mim, que diz aqui 6 milhões para um homem, para um hospital de campanha vazio, e apenas 6 pessoas, deixa eu dar uma olhada, 6 pessoas na Santa Casa, é uma publicação do Facebook do vereador Manga, né? Nós captamos essa imagem na rede social do vereador Manga, e que é justamente uma das bases desta denúncia que coloca a doutora Maristela. Doutora Maristela, volto mais uma vez à sua pessoa, que eu conheço muito bem já há alguns anos, né? E como uma pessoa profunda conhecedora de como funciona o trâmite, a legislação na Câmara Municipal, a minha pergunta vai no seguinte sentido. Talvez, se fosse para uma outra operadora do direito, um operador do direito, eu não faria essa pergunta, mas faço para ti porque você conhece. Quais são os trâmites agora dentro da Câmara Municipal de Sorocaba, a partir do protocolo desta denúncia? Então, pela lei orgânica, isso precisa ser avaliado pela comissão. E se a comissão entender que esse processo deve continuar, então é feita uma votação e precisa da aprovação de 2/3 dos seus membros. Então, eu estava fazendo as contas, mas se tirando o Manga, se ele se entender como... Seriam 6 vereadores que votassem favoráveis à continuidade desse processo, né? Então, a gente espera, isso tudo depende da comissão da Câmara, né, na comissão de ética, que dê andamento ao nosso pedido, né? Ou, se não fizer, que faça uma justificativa o porquê disso, entendeu? Eles têm que dar uma resposta para a gente. O fato de estarmos vivendo um momento de pandemia em que os trabalhos na Câmara não estão dentro da normalidade prevista é um impeditivo para se levar esse caso à frente?
Eu acredito que não, viu, Oliveira? Porque hoje os instrumentos existentes facilitam qualquer reunião que eles precisem fazer. Eu acho que o que dificulta é para nós, né? Porque aquela mobilização que a gente podia fazer, ir lá na Câmara, falar com os vereadores, denunciar, fazer aqueles embargos auriculares com os vereadores, né? A gente está impedido, né? Porque a gente não tem como sair, e nessa pandemia toda, né, é difícil. Então, acho que isso prejudica mais a gente do que eles. Se eles tiverem interesse, isso pode ser até bem mais rápido, né? Fazem uma reunião, pode ser uma reunião virtual, colocam essas condições e se vota virtualmente, como é feito na Câmara, e se dá prosseguimento ou não, ou se justifica isso ou não. O pedido determinante da comissão da comissão do Comitê de Direitos Humanos e Cidadania de Sorocaba e região do Conduc é pela cassação? Sim, a gente pediu pela cassação, porque nosso entendimento é que é uma violação muito grave. Ele não pode colocar em risco a vida da população sorocabana, né? É muito inconsequente isso, né? E não pode, a gente não pode deixar com que essas pessoas, no momento em que a gente tem uma curva ascendente, né? Em que se necessita o maior número de leitos, em que se necessita que a população fique em casa, que a gente encontre alguém que fique falando que a população pode sair, que tudo isso é mentira, que as coisas não estão acontecendo, e eu acho que é uma coisa gravíssima. Então, a gente pediu pela cassação, tá? A gente pede que a comissão avalie, que é ela quem avalia isso. A gente sabe que tem uma gradação para essas denúncias, né? Não é sentença que a gente dizer, né? Mas para decisão da comissão, né? Se vai pela cassação, eu sei que tem penas mais brandas para o vereador, né? Vai de advertência, vai de uma série de outras penas para que ele, né, reconsidere, ou que ele... Mas a gente pediu pela cassação porque entende que foi uma violação bem grave. Eu até coloco agora dentro do princípio constitucional, dentro daquilo que garante a Constituição, que é a liberdade de expressão. Um ponto, para a gente criar um cenário. Por outro lado, a gente é de conhecimento público que fake news é crime, e há um combate intenso em relação a essa questão. Uma outra terceira linha, nós vivemos um momento em que há uma corrente que tenta desconstruir aquilo que é colocado pela ciência, sobre o que vem acontecendo, inclusive capitaneada aí pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Dentro desse contexto, o vereador, a sua defesa, não pode ganhar consistência para uma base de defesa, de colocar, de apresentar como uma de suas defesas que aquilo que ele propaga tem uma garantia constitucional e é aquele direito de convergir em relação ao outro? Então, eu acho que todo mundo tem o direito à liberdade de expressão, desde que ela não viole os direitos humanos, né? Ele pode ser negacionista, né? Ele pode ter a opinião dele. O direito de opinião é garantido na Constituição e tranquilo. Agora, o que ele não pode fazer é colocar a vida das pessoas em risco. É a opinião dele fazer com que as pessoas possam morrer, ou fazer com que as pessoas perdam o sentido daquilo que as leis e que o Estado está propondo. Tem essa coisa também, né? Porque ele é um vereador. O agravante da história é que ele é um agente político, né? Tem uma dimensão muito maior. Tudo que ele fala é uma fala que tem uma dimensão muito maior do que qualquer outro cidadão, né? Então, tem que se medir. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem o direito à sua opinião, tem que ser respeitado, né? Mas a sua opinião não pode interferir na vida do outro. Não pode colocar a vida do outro em... Eu vou buscar só um exemplo aqui, em cima desse banner, por exemplo. Nós temos aqui esse banner que fala de 6 milhões de reais para um hospital de campanha vazio.
Aqui há uma divergência com a Secretaria da Saúde. A Secretaria da Saúde, doutor Ademir Watanabe, a Prefeitura, disse que gastaram até agora 50 milhões de reais. Aí pode, ou seja, pode haver exageros do vereador na sua fala, se ele não tiver documentos que comprovem esses números. Entretanto, parece ser passível de um ajuste dos números sem um comprometimento dos direitos humanos. A minha pergunta é o seguinte: nessa captação de levantamento das chamadas fake news, teve alguma postagem relevante que justamente ela se apresenta como o fator determinante que compromete a vida das pessoas dentro desse contexto dos direitos humanos, doutora Maristela? Olha, a gente destacou a fala dele no último... Ele deu um depoimento ao vivo, né? Acho que foi para o Facebook dele. Acho não, está no Facebook. E ele fala, né? Fala dessa questão dos 6 milhões, que eu acho que, assim, o mínimo que o vereador tem que ter é informação correta para poder ir para o Facebook para falar alguma coisa. Se gastou 6 milhões, vai falar, ó, tá aqui o empenho da prefeitura, ou o orçamento, ou, né, dizendo que isso foi gasto. Ele não fez isso, né? Ele simplesmente é de orelhada o negócio, né? Você vai de orelhada lá falando, sem maiores respaldos, né? Para minha surpresa, alegria no caso, eu estou falando as palavras dele, tá? Que ele disse no vídeo. Em saber que poucos contaminados e tristezas que estão zombando com a nossa cidade, que tem apenas 6 pessoas internadas com coronavírus. Não é verdade, né? Contrariando, inclusive, os boletins médicos que são divulgados diariamente, todo o acompanhamento que vem se dando publicidade através da imprensa, né? E tá? Se você é uma pessoa pública, tem acesso às informações até privilegiadas, né? Você tem que saber o que está acontecendo, né? Mas tem que saber de forma formalizada. Eu acho que se você faz um pedido para a Santa Casa, você não pode ligar para um funcionário da Santa Casa e falar, ó, quantos doentes com coronavírus tem aí? Ah, tem 2. Isso é uma fonte fidedigna? Não, não é. Entendeu? Então, isso é uma vontade que as pessoas têm de colocar uma situação na qual elas acreditam, que é aquela história do negacionismo da ciência, de que não existe pandemia, de que não existe o vírus até, que eu acho isso tão absurdo, que a Terra é redonda, né? Que a Terra é plana, né? É uma coisa que, sabe, a pessoa precisa ter um pouco de senso, né? E saber que representa uma parte da população, que tem as pessoas que votaram nele, que acreditam nele, e que o que ele está fazendo é colocando as pessoas em risco, né? Porque isso não é verdade. Vocês aguardam aí o deferimento desse caso, o deferimento ou indeferimento, posicionamento da Câmara para os próximos dias? Qual a expectativa? Então, dentro do regimento interno da Câmara, não tem referência ao procedimento. Dentro da resolução que trata sobre o Conselho de Ética e o decoro parlamentar, também não existe um procedimento, né? Só dentro da lei orgânica é que isso é previsto, né? No artigo 25, que a gente pode ingressar com esse pedido. Mas o procedimento, assim, olha, protocolado, a comissão terá X dias para fazer essa resposta, né? Isso não existe. Mas eu espero que seja o padrão, né? Que aquilo que a gente faz, por exemplo, na justiça, em que o poder, a outra pessoa tem prazo de 15 dias para contestar, eu acho que isso é o mínimo, né? Se não tem um regimento que diga como tem que ser feito, eu acho que isso tem que se pegar em outras áreas, né? Então, se 15 dias é um prazo razoável para que as pessoas possam responder, possam dizer que vai indeferir ou não, né? Que deem uma resposta, porque não é qualquer um, né? São cidadãos, são pessoas que têm um determinado conhecimento, né? Que estão fazendo a queixa,
Então, é um respeito com a cidadania de cada um. Não pode demorar 6 meses para responder um negócio desse, né? É o fato de ser um ano eleitoral pode prejudicar? Olha, pode prejudicar e pode ajudar também, né? Então, isso depende. Eu não sei como estão as forças internas na Câmara, né? Eu não tenho como medir isso. Mas pode prejudicar como pode ajudar. Doutora Maristela Monteiro Pereira, secretária-geral do Comitê de Direitos Humanos e Cidadania do CONDUC, conversando conosco, falando sobre a iniciativa do Comitê de Direitos Humanos e Cidadania de Sorocaba, que protocolou na Câmara Municipal do município o pedido de apuração da conduta do vereador Rodrigo Mangaioto Manga por publicar fake news e por ofensa e desrespeito ao Código de Ética e Decoro Parlamentar. Doutora Maristela, foi um prazer imenso falar contigo aqui no rmsnews.com.br. Colocamos sempre à disposição este canal e muito obrigado. Obrigada, Oliveira Júnior. É um prazer sempre estar aqui com você, viu? Quando precisar, estamos à disposição, tá bom? Muito obrigada. Agradecido da mesma forma, portanto, conversamos com a doutora Maristela Monteiro Pereira, secretária-geral do Comitê de Direitos Humanos e Cidadania do CONDUC. Lembro que nós, desde o momento da entrada desta representação na Câmara, já entramos em contato via WhatsApp com o vereador Rodrigo Manga, sem qualquer resposta. Conversamos com a assessoria do vereador, que nos pediu para que a mensagem fosse enviada. Fizemos o envio, isso há mais de 48 horas, e até o presente momento não obtivemos resposta, mas o nosso canal está aberto para ouvir também o parlamentar. rmsnews.com.br, o seu portal de notícias, uma forma diferente de você ficar muito bem informado.